Olá, essa é a TV Pinheiro, mais uma vez juntos com você. E daqui a pouco vamos falar sobre um assunto muito importante, ligado à educação. Mas voltamos já. Esse é o programa 100% Educação. 100% não é 96, não é 97, 98, é 100% Educação. Só se fala sobre educação. Num país que a educação não é levada a sério, como deveria ser levada a sério. Infelizmente não é. São crianças fora da escola, falta de vagas nas creches, na educação infantil, falta de qualificação profissional, jogadas à própria sorte. E aqui nós debatemos assuntos ligados à educação. E hoje estamos recebendo a Aline Saramago. Ela é especialista em carreira e relacionamentos pela Sociedade Brasileira de Coaching. Publicitária também, Escola Superior de ESPM, e bacharel em Psicologia. Você gosta de estudar, hein? Pelo Centro Universitário IBMR. Uma larga experiência em coaching e vários clientes que ela atendeu. E nós vamos falar sobre aquilo que os jovens têm uma interrogação. Eles começam a cursar o ensino médio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em quê? Vou trabalhar na mesma profissão do meu pai? Né? Bom, não tenho habilidade para jogar bola. Senão iria querer ser o quê? Jogador de futebol, né? Ele acha que ganha muito, né? Ou então ia querer ser cantor. Pois é. E aí está aqui conosco, agradeço, né, você ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Então, esse momento, né, de descoberta do jovem, que ele está estudando, o objetivo dele é passar de ano. E aí depois é passar num vestibular ou entrar para um curso técnico. Então, assim, muitas vezes ao longo dessa trajetória ele não pensa muito no objetivo futuro, né? E aí ele vai vivendo aquele dia a dia, vai saindo com os colegas, vai estudando para as provas e essa parte, né, de pensar na carreira acaba ficando de lado. Mas esse pensamento deveria começar logo quando eles entram no ensino médio, né? Sim. Eles nunca deveriam deixar para depois, né? Agora, inclusive, com essa mudança, né, do novo ensino médio. No novo ensino médio, eles vão ter que... Você achou bom isso? Se ajustar. Essa mudança do governo? Então, Ministério da Educação? Eu acredito que se for feita uma orientação profissional, que realmente as pessoas se conheçam, aí vai dar tudo certo. Mas senão pode ser que seja ainda mais complicado, porque a maturidade... né, a gente precisa escolher muitas vezes muito cedo. Agora, por exemplo, a primeira série vai ser comum, né? Você acha que alguém que queira ser, por exemplo, professor de português tem que saber muito de química, de física, como era antigamente? Pois é, tem que estudar essa quantidade de matéria? Eu não concordo realmente. Sabe que depois de 1 ano e meio você já esqueceu tudo, né? Você não consegue guardar aquilo que você não se interessa. Exatamente. Né? Que, por exemplo, as matérias que ele se interessa, provavelmente ele ficará bem atento. Sim. Agora, estudar uma disciplina só porque a burocracia existe, né? Só porque está no currículo, aí ele realmente... Então, existe essa incerteza, né? Uhum. Aí você, né, como coach, né, você ajuda o jovem a direcionar o pensamento dele, né? Sim, a gente trabalha diversas questões. Às vezes tem uma crença envolvida, por exemplo, eu não vou trabalhar, por exemplo, com pedagogia porque eu não vou ganhar dinheiro, preciso fazer engenharia. Enfim, tem muitas informações erradas no senso comum
que a pessoa acaba sendo influenciada, seja por um pai também, não, você tem que fazer engenharia, medicina ou direito. Hoje em dia as coisas até que estão mudando, né? Os pais estão mais flexíveis, mas antigamente ser artista, nossa, isso é um antigamente absurdo. artista era ruim, né? Então, assim... a coisa mudou, né? Sim, e as coisas vão realmente se adaptando. Hoje, se eu pergunto no auditório quantas pessoas querem ser atores, alguns levantam a mão, mas se eu pergunto se querem ser youtubers, muita gente levanta a mão. Existe uma ilusão, né? O cara imagina que, por exemplo, jogador de futebol, quantos têm sucesso e ganham bem? Sim, é uma minoria. Uma grande maioria não ganha bem. Né? Então, aqueles que conseguem se destacar é porque eles têm alguma coisa que os outros não têm, né? Sim, por isso... Ele consegue levar o quê? Emoção para quem está fazendo. Ele muda, né? Um jogador ótimo, né? Por isso que eu ajudo as pessoas a identificarem qual é o talento, né, da pessoa. Talento é uma coisa inata. Não tem como eu ser jogadora de futebol se eu não tiver essa habilidade. É físico também, por isso Bolshoi, né? Essa história do balé, que tem pessoas que não poderão se performar como em certas áreas. Mas é um físico que tem a geometria também. Sim, no jogo de futebol, né? É toda uma questão. Tem pessoas que são ótimos jogadores de futebol de salão, mas vai para um campo e não consegue jogar, não consegue correr. Então, assim, é preciso avaliar se isso é um sonho, um ideal, ou se isso é factível, né? Se a pessoa tem a habilidade. Habilidade, isso mesmo. Porque o interesse a gente pode trabalhar como um hobby. Não precisa necessariamente levar pro profissional. E isso acontece muito, da pessoa ter um imaginário porque não conhece profundamente aquela carreira, porque não se conhece. E aí ela escolhe. A gente já vive numa sociedade de consumo, né? Então a gente é impactado por muitas coisas. E aí nisso a gente só olha para fora. Eu quero isso, eu quero aquilo. A mídia, e deixa de olhar para dentro, onde realmente tem as nossas respostas. Como é que ele pode saber se ele tem vocação? Existe assim algum trabalho que ele possa detectar? Não, eu pensei em fazer direito. Será que eu tenho vocação? O que acontece? Vocação, né, é como se fosse uma voz interna. Isso é um conceito muito meio místico, meio religioso. Na psicologia, a gente fala de habilidades e interesses. Né? Eu tenho aptidão para fazer. Eu, particularmente, eu acredito que a gente tem uma voz interna, que seria, por exemplo, os nossos valores pessoais. Isso. O que acontece? O que são valores? Valores são como se fosse uma bússola interna que a gente tem, em que quando a gente decide alguma coisa, a gente vai, né, se orientando, vai decidindo, vai criando essa direção na nossa vida. E quando a gente não está de acordo com os nossos valores, a gente sofre. Então, isso, por exemplo, é um indicador, indica muitas coisas. Poxa, eu precisei pegar um papel como atriz, por exemplo, uma adolescente que busca essa carreira, e não me senti bem. Então, será que ela quer realmente ser atriz? Porque ela vai ter que doar o corpo para aquele personagem. E trabalha muito, né? Sim. Aquilo é uma ilusão, né? Então, a pessoa, são horas e horas, né, de ensaio, de treino, né, de gravação. Às vezes a pessoa acha, né, puxa, ganha bem. Mas as atrizes, assim, aquelas que têm mais notoriedade, você pode contar nos dedos, né? Numa multidão de pessoas que não conseguem, né? Sim. Porque primeiro não tem vaga para todo mundo, né? Segundo, tem outras coisas que interferem também, né? Eu acredito muito na disciplina, na persistência e na determinação. Eu acredito que quando a pessoa realmente se conhece e sabe que é aquilo que ela quer, ela vai com sangue nos olhos e ela uma hora consegue. Mas você não acha que a pessoa tem que criar uma identidade própria? Por isso. Se a pessoa fizer o que todo mundo faz, sim, não vai levar a nada. Exatamente. É mesmo qualquer atividade. Se quiser fazer o que todo mundo faz, não ousar, não querer inovar, sim, não vai conseguir absolutamente nada. Sim. Por exemplo, né, o jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, outros aí, Neymar, etc. Eles mudam o emocional da partida.
Quando a gente coloca aquilo que a gente tem de melhor para o mundo, a serviço do mundo, como uma forma de contribuição, né? O trabalho é isso, é como que você contribui para o mundo, para essa engrenagem, digamos, que é o mundo. Um vai ajudar sendo psicólogo, o outro vai ajudar sendo funcionário público, o outro... Enfim, são várias carreiras, os jogadores que ajudam a gente a se divertir assistindo e a se emocionar. Então, assim, a gente tem um papel social e isso pode ser descoberto. Através de várias ferramentas, a gente consegue descobrir, por exemplo, a missão de vida de uma pessoa. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, hein? Ok. Voltamos já. Voltamos com o programa 100% Educação, batendo um papo com a doutora Aline Saramago. Muito legal, nós estamos evoluindo, né? E terminamos com uma pergunta que você fez no final, uma frase que você falou. Sobre missão de vida. Missão de vida. Como fazer a escolha certa? O que você pretende para a sua vida? Nós temos um tempo nesse planeta, né? Não temos um tempo nesse planeta? Temos, e seria bom. Como é que nós viemos para esse planeta? Sim, a gente... Nós viemos igual astronauta? Dentro de uma cápsula? Viajando no ventre da nossa mãe durante 9 meses? E chegamos aqui num país de gigantes? Quando nossos olhinhos se abriram, a gente viu que só tinha gigante à nossa volta. E a gente era educado pelos nossos pais com as ferramentas que eles acreditavam que eram as corretas, que eles aprenderam com os nossos avós. Né? E a gente acaba não se recriando e não buscando um resultado. Só que é rápido, né? Então a gente vai para essa estrada da vida sofrendo alegria, tristeza, encontrando um melhor caminho para o espírito, né? Muitas das vezes as pessoas se atêm às várias religiões, né? Hinduísta, católica, né? Sempre tem que ter um guia, né? Um guia para sustentar a grande interrogação, né? Segundo Krishnamurti, né? Então o que acontece? A gente tem que começar a ser um indivíduo, a gente pensar na gente, não é isso? Sim. Pessoa se conhecer para poder até decidir. É interessante a pessoa se conhecer o que tem realmente no mundo, mas sem criar visões ideais, ela entrar na realidade. Por exemplo, às vezes a pessoa vai para um psicólogo e acha aquilo incrível, mas não sabe o que estuda, como é que são outros clientes, porque uma coisa é você fazer a sua terapia, outra coisa é você estar naquele lugar, né? Será que é isso realmente que a pessoa quer? E tem diversas áreas, então são diversas disciplinas que você vai ver ao longo de uma formação, por exemplo. Então, assim, você precisa perceber essa realidade, conversar com pessoas da área, né? Eu sempre indico, mais para o final do processo, de a pessoa buscar. Normalmente, ao final tem umas 3 opções, no máximo, que a pessoa afunila. No final a pessoa vai afunilando. Vai afunilando. Pô, eu seria veterinário, eu seria escritor, eu seria não sei o quê. E aí chega uma hora que as opções, de acordo com o perfil pessoal, né? Que a pessoa pode ter realmente um interesse. Existe uma ferramenta que identifica o interesse profissional. Então ela pode ter um interesse mais para biológicas e saúde, pode ter um interesse mais para educação, pode ter interesse para matemática, física. Então isso pode ser identificado. Só que a pessoa conseguir um caminho, ou ele faz um concurso público, né? E esquece toda a vocação dele, né? Vai para o concurso público, né? Aí passa no concurso público. Então aquele sonho dele morreu, porque o concurso público que ele passou vai ter um ótimo salário. Ele pensa na sua sustentabilidade, ele não quer correr riscos. Né? Verdade. E a vida é correr riscos. Né? Então é complicado, né? Não é fácil. Mas você acha que as coisas já estão mais ou menos definidas quando a gente vê o mundo?
não quando a gente vem ao mundo. O que acontece? O nosso cérebro, a gente vai tendo uma explosão de neurônios porque a gente vai tendo muitos estímulos externos desde que a gente nasce, e aí a gente é muito estimulado, precisa desenvolver muitas coisas. Conforme a gente vai adolescendo, vai crescendo, a gente vai afunilando nossos interesses. Já na adolescência a gente percebe melhor o que a gente gosta, o que a gente não gosta, enfim, né? E aí a gente vai cada vez afunilando mais. Através das nossas experiências a gente vai aprendendo e vai afunilando. Por exemplo, um curso técnico aqui na formação do Pinheiro Guimarães. A pessoa já tendo aquela experiência, ela já percebe, eu quero fazer isso, eu não quero, essa área é interessante, ou eu quero fazer uma outra coisa. Então, essas vivências, essas experiências agora, são muito importantes. Você acha válido, por exemplo, a pessoa que pensa em ser advogado, acha válido fazer um laboratório e, por exemplo, assistir um julgamento, ver como funciona a rotina de um advogado? Sim. Não, ele pensa em ser médico, né? Fazer uma visita direcionada a um hospital. Sim, talvez ele até desista, né? Quando chegar lá, ver paciente no corredor, né? Exatamente. Né? A situação já é um pouquinho diferente, né? Sim. Mas ele vai vivenciar, né? Meu sonho é... Por isso tem uma coisa chamada estágio, não é isso? Sim. Mas só que o estágio a pessoa já não dá para desistir mais, né? Que já está lá na frente, né? Aí quando chega no estágio já está no penúltimo ano. Eu digo, enquanto estudante do ensino médio, os colégios poderiam levar esses alunos para conhecer os campos de trabalho desses profissionais. Essa ideia é muito interessante. Não é isso? Eu acho que deveriam, porque uma coisa é teoria, outra coisa é ele chegar, ir lá no fórum, como é que funciona o cabide. Inclusive, existe esse tipo eles oferecem isso. A OAB oferece palestras, oferece orientação, pra alunos visitas direcionadas, né? Aí a pessoa fica sabendo, puxa vida, a rotina é essa, será que é isso que eu quero? É porque na TV, quando a gente vai ver uma série, um filme em que tem um advogado, um médico, tudo é muito produzido. E tudo é muito incrível, né? Tem todo um enredo super emocionante e não necessariamente mostra a realidade. A realidade qual é? Ele defende uma causa do Brasil, e demora para sair o resultado da sentença, né? Quando que ele vai ganhar o dinheiro dele? A parte que compete ele como advogado. Tem uma série de questões. Aí quando vai trabalhar no escritório renomado, né, é diferente. Sim. Agora no início ele vai ter que ir devagar, defendendo, né, pequenas causas, procurando, né? Só que é muita gente querendo a mesma coisa, né? Por isso que é importante o desenvolvimento pessoal, né? Para a pessoa conseguir receber uma crítica e filtrar essa crítica, entender que não é pessoal com ela, é uma questão da atividade ou daquela situação que de repente, enfim, ou daquela pessoa, porque como a gente estava até conversando aqui em off mais cedo, né? Às vezes uma pessoa avalia uma falta de respeito como uma pessoa que fala, né? Que expõe o que pensa, e a outra acha isso um absurdo. Não, mas tem que aceitar as opiniões, né? Sim, então essas diferenças. Então o Botafogo é diferente do Palmeiras, do Flamengo, etc. Então, assim, às vezes para uma empresa, para uma pessoa você é incrível e para outras a gente não vai agradar a todo mundo. Você atua como coach, né? Como coach e vale a pena, né? É importante, né? O jovem, o pai do jovem, né? Contratar um coach, né? Para poder dar uma orientada na carreira, né? Sim. Direcionar o pensamento do filho, né? Porque tem uma metodologia de trabalho com início, meio e fim, é medido, a gente trabalha diversas questões, pode ser que a pessoa não esteja sabendo administrar o tempo, pode ser que o estudante não consiga lidar com os pais, com alguma questão, como a gente falou mais cedo, de uma família só de médicos e que a criança quer fazer uma outra coisa completamente diferente e que isso os pais buscam... Ele é quase forçado, né? Então, ele precisa de habilidade social para saber se afirmar como pessoa, lidar com essa situação, autoestima, autoconfiança para poder se sentir, não é isso mesmo, eu vou gozado, né? Isso. E tem filhos que... Pelé, o pai dele era jogador de futebol.
Né? Então retrata o sonho às vezes do pai, mas era jogador de futebol que não jogava muito bem. Né? Isso tem muita tem muita então o cara às vezes quer que o filho realize o sonho dele. Ah, sim. Né? Aí tem muitas mães que levam até as crianças, né, para fazer testes na televisão, né, para ver que ela tinha um sonho, né? Aí cabe ser atriz, né? Aí pega a garotinha, vai acompanhando, né? Sim, por isso é muito importante os pais escutarem a criança ou adolescente, né? Se ele disser que ele não quer aquilo para a vida dele, poxa, normalmente, né, os pais querem ver os filhos felizes. Então vão estimular o filho a fazer algo que não vai realizá-lo? Eu acredito que não. A nossa conversa, né, demandaria vários programas, né? Aí as pessoas como é que podem fazer para saber mais sobre a doutora Aline Saramago, né? Você tem um contato que quem está nos assistindo pode... Sim, pode me mandar um e-mail, por exemplo, para o contato@alinesaramago.com, pode me enviar um WhatsApp ou me ligar no 987-123-904, ou ainda me seguir nas redes sociais. Eu uso muito o Instagram, o Facebook, eu coloco dicas, algumas recomendações, então é só procurar Aline Saramago. Aline Saramago. Que vai me encontrar no Google, nas redes sociais, e com certeza vai ter muito conteúdo bacana, tem blog. Bacana. Enfim, então é bem fácil de me encontrar, mas o foco principal para me acessar seria mais o WhatsApp mesmo, que é 987-123904. 987-123904. Isso. Olha, desejo uma grande boa sorte para você. Obrigada. Na sua vida profissional, pessoal, né? E você ajuda as pessoas a orientar o seu caminho. Sim. Né? Isso é muito importante. É maravilhoso para mim, né? Mas não necessariamente para outras pessoas. Não, isso aí é ótimo. Não, mas é importante, né? A pessoa, quando tem aquela dúvida, né? Tem ali uma pessoa com mais experiência, aprendeu para isso, né? Sim. Que pode direcionar, né? Porque o adolescente está um pouco perdido, né? Sim, e o pai não sabe, o pai não tem ferramentas para isso. Sim, não só eu estudei para isso, mas eu vivi isso na pele. Eu tive muita dificuldade em me conhecer. Bacana. Em me descobrir na carreira. Eu bati muita cabeça, fiz mais escolhas. Vamos marcar outros programas, né? Vamos falar. Olha, eu desejo a você, querido telespectador, também todo o sucesso do mundo. Né? É importante nessa vida, nesse caminho que nós trilhamos, nesse planeta, toda a felicidade. Você deve ir em busca da felicidade. E só é feliz aquele que leva a felicidade para o seu semelhante. Então, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.